Boa tarde, a paz do Senhor, amém? Amém. A gente está num clima bem difícil hoje, né? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração, antes da gente receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente não se perca neste momento e que a gente reflita, que eu acho que o que mais vem para nós, né, em uma situação como essa, é o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso. Sempre vem uma reflexão para as nossas vidas e para o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, meu amado Deus, assim como cantamos, ó Pai, te rendemos louvor, queremos ser um jardim na Tua presença. Te peço agora, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa mente nesta tarde, Deus. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, queremos ter entendimento, discernimento, não queremos ser roubadas, queremos, Senhor Jesus, entender os Teus planos, sabendo que eles jamais serão entendidos por nós, mas queremos, ó Pai, ter a plena convicção de que no Senhor estão todas as coisas. Por isso, Senhor Jesus, toda mente que possa se perder neste momento, toda distração, que ela caia por terra, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, encontre, Pai, no nosso coração um terreno fértil, para que essa palavra possa germinar e libertar em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Não sei para vocês, mas eu já faz um tempo que eu falo para o Senhor, Jesus, quando acontece uma situação desafiadora, a minha primeira pergunta para Jesus é: o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Né? E diante da morte, diante de uma situação desafiadora, é fazer uma reflexão mesmo. E eu acho que o que Deus colocou no meu coração faz até muito sentido para um momento como este. Fala para a sua irmã que está aí do seu lado: o Senhor ainda tem uma mensagem para o seu coração. Fala aí para ela, em nome de Jesus. O Senhor tem uma mensagem para nós, porque se o Senhor tem poupado a nossa vida e estamos aqui, é porque Ele tem planos importantes para nós, né? E precisamos estar atentas, porque ainda temos este fôlego de vida vindo do Senhor, e o Senhor conta com você ainda para uma grande obra, mas você precisa estar bem. Amém? Bota um sorriso aí no rosto agora, porque a parte boa é saber que essa irmã está com Jesus. Glória a Deus. Essa é a parte boa. Então você vai sorrir, porque nós sabemos que ela está com o Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas 13. Eu quero ler com vocês a história dessa mulher. Eu vou lendo só para ganhar tempo, tá bom? Está lá em Lucas 13, 10. Está escrito assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus. O Senhor tocou no meu coração essa mensagem já faz uns 20 dias, e eu estava exatamente como essa mulher, curvada, com uma dor muito forte na lombar, com uma inflamação muito grande, e eu estava muito mal. E quando eu me deparei com essa mensagem, eu fiquei: não, é sério, Jesus?
Essa palavra está me conectando, eu estou me conectando com essa mulher. Ela tem tudo a ver comigo num momento como esse. E eu acho que Deus, Ele permite situações assim para que para que Ele fale com você, porque você começa a se identificar, né? Quando Ele diz aqui que ela não conseguia endireitar-se, eu falei, uau, essa palavra é para mim mesmo, né? Eu estando desse jeito, Jesus quer falar comigo. E aí aí eu comecei a ir mais atrás para poder entender um pouco dessa mulher. E coisas começaram a chamar a minha atenção. E a primeira delas é que dos evangelhos, Lucas é o único que escreve sobre ela. Aí eu já achei curioso, né? Aí comecei a pensar, um doutor, né? Já pegou alguém que estava ali enfermo e achou aquela história bem interessante para esse registro. E como era importante que isso estivesse aqui. E na hora que eu comecei a ler todas aquelas situações, todo o texto que para mim saltou os meus olhos, é como se eu estivesse naquele lugar. E eu comecei a imaginar que quando Jesus vê essa mulher, ela estava ali já há 18 anos. Vocês imaginam essa mulher andando curvada durante 18 anos? E a Bíblia diz que ela vai até a sinagoga. Então, a primeira coisa que já me chama a atenção é a atitude dela, mesmo com tanta dor, indo até a sinagoga, né? Ela estava no melhor lugar, ela estava no melhor momento, ela tinha que estar ali. E a Bíblia diz que ela vai sem muita pretensão. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ela vai sem muita pretensão. Porque quando a gente observa os outros enfermos da Bíblia, geralmente a gente observa que eles vão como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um grita, o outro clama, a outra sai correndo porque quer tocar. E essa mulher não. Eu imagino o quanto ela quer ser escondida, né? Ela não quer ficar exposta. E não é ela que vai até Jesus. Se a gente olhar aqui, ó, e vendo a Jesus. Quem olhou para ela foi Jesus. Não foi ela que foi até... Ela estava ali como uma ouvinte qualquer, mas quem estava procurando por ele... Ela estava procurando por ele, mas Jesus a viu primeiro. E quando Jesus bate os olhos nela, Jesus também a chama. E aí, foi por isso que eu falei, eu coloquei aqui, quem eu? Porque eu imagino que quando Jesus a vê e a chama, como que essa mulher deve ter ficado, né? Porque se ela andava curvada, não tinha um olhar das coisas de forma ereta, né? Boa, não era uma mulher nem que conseguia se arrumar de forma digna, eu fico imaginando como ela estaria ali naquele momento. Então, quando Jesus a vê e a chama, ela deve ter ficado como? Sabe aquela coisa? Quem? Eu? Não. Quem sou eu na fila do pão, né? Imagina, não pode ser eu. Pode ser qualquer um aqui, menos eu. Mas Jesus queria falar com ela. Porque Jesus nos vê, Ele nos nota, Ele nos observa. E o mais lindo de tudo isso é que quando Ele nos nota e Ele nos observa, Ele tem a capacidade de extrair a nossa mais profunda alma. E Ele sabe de coisas que ninguém sabe. É ou não é? Só Jesus. E o mais lindo disso tudo é que quando Jesus a vê, Jesus a chama, Jesus faz isso porque Ele tem compaixão dela. Ela não abre a boca para falar nada. Ela simplesmente então corresponde a esse olhar, corresponde a esse chamado. E quando ela chega perto de Jesus, o que Jesus diz? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela não abre a boca. Em muitas histórias, Jesus pergunta, né, o que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver. Nem isso ele pergunta para ela, ele já sai curando ela de uma vez. Ele já sai curando ela de uma vez, porque tem coisas que estão em nós que Jesus sabe. E que Ele sabe a necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que está angustiando o seu coração. Porque o que a gente vai aprender nessa história é que essa enfermidade não era patológica, ela não era simplesmente física. Era algo que estava machucando essa mulher. A alma dela já estava ferida há muito tempo. Há 18 anos. E aí,
quando a gente percebe que Jesus, só de nos encontrar, faz um diagnóstico profundo, né? A gente começa a perceber que realmente Ele sonda e conhece nosso coração. E eu disse para vocês que eu estava com muitas dores nas costas, estava extremamente difícil de me movimentar, de caminhar, e eu estava afastada em casa quando Deus me deu essa palavra. E aí eu fiquei, fiquei um pouco preocupada. Eu falei, nossa, será que eu estou passando por isso? É mais do que isso? E é como se o Senhor fosse falando no meu coração, sim, é mais do que isso. É mais do que isso. E eu comecei a orar, e Jesus foi falando ao meu coração que realmente eu estava com dores, era alguma coisa, era físico, eu estava sentindo aquelas dores, elas eram muito reais, mas Deus estava querendo me revelar algo muito maior. E quando eu parei para escutar o que Deus queria falar comigo, foi aí que eu senti realmente Jesus me tocando. Porque eu sofri muito com uma paternidade muito desafiadora. E hoje eu reconheço isso. Mas para mim eu achei que já estava tudo resolvido. Já resolvi isso daí. Eu acho que já está tudo certo. Eu já não penso nisso, mas não sofro mais. Está tudo certo. Eu já me libertei disto. E quando aconteceu tudo isso, é como se o Senhor falasse, não, você podou, você apenas cortou, mas ainda tem sentimentos, tem espíritos que ainda estão aprisionando você. E quanto mais eu pensava naquilo, mais eu sentia dor. Eu falei, não, Jesus, não é possível que isso esteja acontecendo, eu ainda tenho isso dentro de mim. E o Senhor disse, sim, você ainda tem. Então, essa rejeição que você sentiu do seu pai, você ainda sente, mas eu quero tirá-la de uma vez. E aí eu comecei a sentir que Deus estava preparando, estava permitindo aquela situação para me revelar algo muito maior, para me revelar algo muito do que estava do coração dele para mim. Tem como a gente avançar para algo novo com espíritos, com situações ainda tão desafiadoras em nós? Vocês acham que seria possível? Não é possível, porque são repetições. Hoje acontece, aí passa um tempo, não acontece, aí depois você vem com aquele sentimento de novo. Quando o Senhor está te levando para algo novo, Ele quer te levar limpa, perfeita, sadia, curada, transformada. É assim que Jesus quer te levar para um próximo nível. E quando eu comecei a entender de que aquela situação toda de enfermidade, o Senhor estava me revelando algo muito maior, foi a hora de me posicionar e lutar contra quem estava o quê? Ainda estava aqui dentro de mim, do meu coração. E eu precisava lutar contra isso. E a gente só luta, só vence situações assim tão desafiadoras, como? Através da presença de Jesus, né? Através da oração, através da palavra, profetizando a palavra, declarando a palavra, porque Ele nos vê. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, fazia muito tempo que eu nem orava mais sobre isso. Mas Ele te vê e Ele sabe o que é que está ainda não fazendo você caminhar, prosperar, ir para a próxima estação, porque ainda existem situações, vícios, espíritos malignos que vêm para quê? Para te paralisar. O meu eu identifiquei na hora, que ainda tinha a ver com a questão da minha paternidade. Ainda estava me emperrando, é como se eu nadasse, morresse na praia. Jesus não queria mais isso. E eu precisei lutar contra o espírito de rejeição. Eu falei, então é ele? É ele então que ainda está me impedindo de avançar, então eu vou lutar contra ele. Então agora vai ser intencional, porque você precisa saber com quem você está lutando. Você precisa conhecer o seu adversário. É a rejeição? Então eu vou lutar contra a rejeição. É a insegurança? É o medo? É o vício? Eu vou lutar contra ele. Ele tem nome, eu sei quem ele é. A sua luta vai ser mais justa, porque você não vai estar perdida. Você vai saber, o Senhor vai te dar as armas certas para lutar contra isso. E aí, quando eu vou olhando a maneira com que Jesus aborda essa mulher, eu começo a perceber que Jesus, como está lá em Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. O Senhor sabe o quanto você quer sair disso que você vai, mas que te puxa de volta. O Senhor sabe. Mas o Senhor quer te revelar algo importante nesta tarde. O Senhor quer que você entenda com quem você está lutando para que você possa vencer. E quando Jesus chama ela, eu fico imaginando, né, a sensação dela de achar que Jesus pudesse estar o quê? Enganado, confuso. Não é comigo, mas era com ela. E o requisito fundamental para que o milagre acontecesse foi a sua obediência em corresponder, né? Então, na hora de corresponder, ela teve que ir até Jesus. E Jesus era o cara naquela época, né? Quem não queria estar perto dele, né? Todos que estivessem perto dele receberiam um olhar. E ela teve que se expor. Ela teve que ir até ele. Quando ele a chamou, ela teve que ir. E eu entendo que a exposição não era para vergonha. Era para a sua cura e libertação, porque o milagre acontece na hora. A Bíblia diz que ela se endireita e ela começa o quê? A glorificar ao Senhor. Ela começa a glorificar ao Senhor. Eu fico imaginando como Deus tem coisas tão lindas para nós e a gente vai, né? A gente não identifica, então a gente ora assim na superficialidade. Jesus me cura, eu não estou me sentindo muito bem hoje. Jesus, hoje eu estou triste. Aí amanhã você está bem, você já não ora mais. Jesus está querendo Ele quer nos revelar qual é o espírito, onde é que nós estamos sendo aprisionadas para que haja o quê? Cura, libertação. Você precisa saber quem você é em Jesus, amém? E quando a gente continua, quando ele diz, mulher, você está livre da tua enfermidade. Foi instantâneo, foi na hora. E aí, quando ela se aproxima de Jesus, ela não pede, ela não grita, ela não clama, ela está quieta, mas Jesus tem compaixão dela. Você crê que o Senhor Jesus também tem compaixão de você? Você crê que Ele também olha para você, olha as suas dores, as suas necessidades, mas exige um posicionamento. E aí quando você acha que você vai ficar exposta porque você se posicionou, porque você precisou dar um primeiro passo, você vai adiando e adiando a cura que Jesus tem para você. Não faça mais isso, pare de adiar. Se posicione, identifique qual é o espírito que está te amarrando, te prendendo. Independente da exposição, porque na hora que a gente identifica é doloroso. Eu fiquei pensando, né, Jesus, mas por que eu vou ter que falar isso ali, né, com as pessoas? Se eu tivesse com um grupinho ali e compartilhar, tudo bem, mas por que ali? Porque Jesus, quando eu me exponho e coloco aqui para vocês o que é muito doloroso para mim, o Senhor Jesus vem e me cura também. Você crê nisso? Porque eu tenho certeza disso. Expor aqui uma rejeição paterna é muito doloroso. Mas para mim deixou de ser por quê? Porque o Senhor me curou. Porque Jesus veio com cura. Porque eu soube quem era. Quem é que estava me impedindo de avançar. Então a exposição ela é necessária. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se posicionar sim. Para que uma cura e uma libertação aconteça. Amém? E isso só revela a misericórdia de Deus em nos libertar daquilo que nos aprisiona e escraviza. E aí quando a gente lê o versículo aqui, quando ele diz, mulher, estás livre da tua enfermidade, no 13 diz assim, e impôs as mãos sobre ela. Então além de falar, Jesus ainda teve que o quê? Tocar. Jesus ainda precisou tocar nela, porque tem coisas que você vai depender de quem? Das mãos de quem? De Deus, né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? A gente vai tentando outras opções. E o último recurso fica sendo qual? Ir para os pés de Jesus. Quando na verdade deveria ser a nossa primeira opção. E aí nós pensamos, né, que por vezes tudo isso é muito doloroso. Então a gente evita o quê? A gente evita a dor.
A gente não quer que Jesus toque, porque se ele começar a mexer, se ele tocar, vai começar a mexer, né? A gente vai começar a se lembrar de coisas, a gente vai começar a trazer a memória. Quando isso aconteceu comigo, esses 20 dias atrás, que eu comecei a trazer a memória, eu comecei a lembrar de situações muito desafiadoras. Eu ainda criança, adolescente, perto do meu casamento, já com os meus filhos, eu fui lembrando de situações muito desafiadoras. Só que eu precisei me posicionar. E só quem poderia tirar aquilo do meu coração era Deus. Por isso que eu precisava que Ele me tocasse. Eu precisava que Ele me tocasse, porque às vezes nós estamos na igreja, e eu estou na igreja. Nós estamos aqui, e a gente acha que está tudo bem. Por quê? Porque a gente podou. O que Deus colocou no meu coração, você só podou, você cortou umas coisinhas e achou que estava tudo resolvido. Quando, na verdade, a gente precisa tirar da raiz. Porque senão vai crescer de novo. Aquele espírito de rejeição, de necessidades, ele ia aparecer novamente. Repetições, repetições e repetições. Que aí acontece uma situação, você sente tudo aquilo de novo. E aí você já não é mais com aquela pessoa, mas aí você transfere para outra pessoa. E assim vai. E o inimigo vai o quê? Te laçando, te prendendo. E eu comecei a pensar, né? Imagine você andando de forma ereta, sem dor, com uma visão perfeita das coisas e sem se sentir envergonhada, sozinha. Que poder há nisso, né? Então eu penso que a necessidade da exposição, que muitos temem, ela é muito melhor do que você continuar o quê? Sentindo dor, né? Andando encurvada, com um peso nas costas, por conta de uma rejeição, por conta de um espírito que te aprisionou e você não consegue se libertar. Se expor é muito melhor do que permanecer como está. É muito melhor do que permanecer como está. Jesus não te trouxe até aqui hoje, não está fazendo eu contar o quanto eu sofri com uma rejeição paterna, para que você continue do jeito que está. Se expor vai ser a iniciativa, vai ser o pontapé, onde Jesus vai começar uma coisa nova, porque você identifica, você dá nome, é insegurança, é o medo. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de avançar, porque os espíritos vão como? Qual que é a intenção de Satanás? Te prender, te aprisionar, e você fica ali. Eu imagino essa mulher por 18 anos, sentindo tantas coisas ruins, porque a Bíblia diz que era Satanás que a mantinha presa. Quantas de nós estamos caminhando, mas estamos presas? A gente vai caminhando, mas está pesado. A gente sorri, mas está pesado. Sabe aquela coisa que, nossa, eu tenho tudo para ser feliz e não sou? Nossa, eu tenho um bom marido, mas nem tanto, não é tanto assim. Nossa, os meus filhos são, nota 10. Mas você sabe, eu ainda... são espíritos do diabo que querem nos aprisionar, que fazem o quê? Fecham os seus olhos para tudo aquilo de bom que Deus tem feito para você. Essa mulher por 18 anos andou assim, e sem ao menos clamar: Jesus, olha para mim aqui, olha como é que eu estou. Olha só, eu não consigo andar direito. Ela não fez nada, mas Jesus olhou para ela e teve compaixão. Jesus olhou para ela e disse: não, já deu para essa minha filha, já deu. Ela está sofrendo demais, eu vou curá-la. Ele tem a iniciativa de curá-la. Ele quer curá-la. Amém? Jesus quer curar você também. Ele conhece o seu coração. Mas ela estava na hora certa, no lugar certo. Porque a Bíblia diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. E ela foi até a sinagoga. Você precisa ir na direção de Jesus, amém? E aí tem um salmo que quando eu estava estudando, ele mexeu muito comigo. E eu quero ler com vocês, que é Salmo 38. Olha só o que diz em Salmos 38. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Prestem atenção nisso. Ultrapassam a minha cabeça como carga pesada. São demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura.
Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. Como Davi é sincero, né, ao relatar o que ele está sentindo. E a necessidade de sermos sinceras diante de Deus. Quando eu tive que fazer essa oração, no meu quarto, em casa e sozinha, eu disse para Jesus: Jesus, tira de mim esse sentimento, esse espírito que me aprisiona, tira de mim. Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais lembrar dos momentos em que eu me senti rejeitada como filha. Eu não quero, porque o Senhor não me rejeita. E a importância de você conhecer a palavra, para num momento como esse, você declarar o quê? O que Jesus diz sobre você, filha amada. É aí que a gente precisa declarar o que Jesus diz sobre nós. Né? Nesse versículo, o salmista deixa claro a sua iniquidade, mas que ele está disposto a quê? A transformação, a sua libertação. E já pensando, né, num final de semana como este, de Dia das Mães, quantas mães estão paralisadas, né? Quantas esposas estão paralisadas, estão encurvadas, não conseguem enxergar nada adiante. Está pesado, ela carrega muita coisa, é medo, é insegurança, são vícios. Tudo isso que nos afasta do Senhor. O Senhor quer que você retire, mas que antes de tudo isso, você identifique, você precisa nomear, você precisa dar nomes. Você precisa saber quem é o seu adversário. É a rejeição? É o medo? É a insegurança? O que é? É a mentira? O que é que está aprisionando você, que está te impedindo de caminhar? Andar encurvado é olhar para as coisas terrenas. Eu imagino, qual era a visão dessa mulher? Se ela só andava encurvada, ela conseguia enxergar o céu, né? Ela conseguia enxergar as coisas com nitidez? Não. Porque o olhar dela era para baixo, era para as coisas terrenas. E quando o nosso olhar está para as coisas pequenas desta terra, a gente não avança. A gente precisa olhar para o alto, que é de onde vem o quê, gente? O nosso socorro. É de lá que vem. Amém? E quando a gente pensa, né, que o caminho para a libertação é Deus, Ele pode desmanchar todas as cadeias espirituais que nos aprisionam. Eu quero que você comece a pensar aí, o que é que você está carregando há anos? Essa mulher é de 18 anos, e você? Será que faz 5 anos, 10 anos, que tem coisas aí que estão em você há muito tempo? E eu fiz uma conta básica na minha casa, comigo, tá? Como eu disse para vocês, essa palavra veio e ela parecia que só faltou colocar meu nome aqui. A cura da Renata. Porque quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer uma conta básica. Eu tenho a sensação de que eu fui aprisionada quando meu pai foi embora de casa. E isso fazia exatamente 18 anos. E aí foi aí que eu falei, não é possível. Jesus está falando comigo mesmo. Esse capítulo é meu. É meu. E Jesus teve compaixão de mim. Porque a sensação que eu tive é que quando ele foi embora, é como se eu tivesse sido aprisionada por ele. É como se aquele espírito de rejeição tomasse conta do meu coração. Mas eu também louvei e agradeci tanto a Deus quando no dia 15 de abril essa revelação veio para o meu coração. Porque eu só estava podando aquele sentimento, aquele espírito. O Senhor me levantou como uma guerreira na minha casa. O Senhor me levantou como uma guerreira. E eu disse, não mais. Esse espírito do meu coração, não mais. Você precisa identificar qual é o espírito que está aprisionando a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus. Você precisa identificar, é a mentira, eu sei que é a mentira, eu sei que é a insegurança, eu sei que é o medo, a ansiedade me toma. Nesta tarde você vai identificar isso em nome de Jesus. Porque desse texto todo, o versículo que ficou no meu coração é quando ele diz aqui, em Lucas 13:16. Porque aí a galera, né? Os fariseus começaram a ficar, né, na graça, né? Tinha que ter alguém. Porque quando você está prestes a conquistar o que Deus tem, vão aparecer os opositores, né? Como assim?
Como assim você está curando essa mulher no sábado? Jesus, que já deu no meio. E disse o quê? Se você tira até o seu jumento e o seu burro para beber água, por que eu não curaria esta filha de Abraão, que há 18 anos é aprisionada por Satanás? Você tem um Deus que vem ao seu favor. Olha só, Ele vem ao seu favor. E aí quando eu fui estudar, né, sobre isso, quando Jesus fala, essa filha de Abraão, Jesus está trazendo essa mulher para onde? Para perto. Ele chama ela de filha. E quem era Abraão naquela época? Abraão era o bambambam, né? Abraão, o pai de todos. E aí essa filha de Abraão, né, queria dizer que ela carregava uma promessa e um futuro. Olha só que lindo isso. Ela fazia parte de uma herança. Como que Jesus poderia passar e não curar? Então eu quero que nesta tarde você reflita sobre isso. Reflita sobre a história dessa mulher que não fez nada inusitado. Nada do que já estava ali, né? O comportamento de outros enfermos. Mas ela estava no lugar certo e recebeu a bênção do Senhor. Não saia de onde você está. Não saia da presença de Jesus, porque é Ele que vai se revelar a você, amém? Em nome de Jesus, eu queria, como você está mesmo, que você colocasse a mão no seu coração. Enquanto eu leio um versículo, eu quero que você medite sobre isso. Porque lá em Isaías 10, 27, está escrito assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, aleluia, por causa da unção, porque quando a gente identifica o que está nos afastando de Jesus, o que está nos aprisionando, quem é que vem sobre nós? A unção do Senhor, é a unção do Senhor que virá sobre você, amém? Feche os seus olhos que eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero, se você consegue já entender o que é que está aprisionando o seu coração, quais são as cadeias que estão aprisionando a sua mente, o seu coração, já fale o nome delas em oração, amém? Senhor Jesus, meu amado Deus, eu quero te louvar pela Tua palavra. A Tua palavra é viva. Ela é eficaz e ela vem até nós, Senhor Jesus, para nos libertar. Então, de uma maneira, Senhor, muito pontual e específica, eu peço que o Senhor venha com a Tua presença sobre a vida de cada irmã que está aqui, Jesus. Eu peço que o Senhor as liberte, que liberte da raiz, Jesus, que todo espírito, que todas as cadeias, que tudo aquilo que Satanás tem feito para aprisionar, assim como aprisionou essa mulher encurvada durante 18 anos, Senhor Jesus, que todas as dores emocionais, Senhor Jesus, elas sejam quebradas hoje, Deus. Que essa mulher comece a se posicionar e saber quem é a oposição, Deus. Que ela se levante como uma mulher do Senhor, guerreira e vitoriosa, para que ela possa, Senhor Jesus, declarar que a Tua unção está sobre ela. Eu te louvo, te agradeço pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe.